Olá, hoje lhe convido uma vez mais para um instante de meditação, para a pausa necessária, a conexão com a sua própria alma, o descanso dos pensamentos, das emoções, a oportunidade de refletir sobre o caminho que tem trilhado. Então, procure um lugar confortável, acomode o seu corpo, feche os seus olhos e, se distanciando do mundo aqui de fora, mergulhe em si mesmo. Procure notar suas sensações físicas, atentar-se à sua respiração, inspirando profundamente o ar e, ao expirar, jogue fora o cansaço, o desânimo, a falta de motivação, que as pedras do caminho às vezes provocam. Neste momento, visualize em sua tela mental uma estrada, a estrada da sua existência, a qual tem percorrido um dia após o outro. Hoje, o céu está azul, o sol está brilhando, o cenário está tranquilo e à margem do caminho, uma paisagem verde muito bonita se estende, quase que se perdendo no horizonte. E eu lhe convido a trilhar, a percorrer esta estrada, presente em cada passo, atenta às singelezas, às delicadezas, as flores mimosas que salpicam a grama, que margeiam o seu caminho, árvores frondosas que oferecem sombra àqueles que necessitam, sustentação aos ninhos dos passarinhos, frutos aos viajantes, borboletas bailam no ar e os passarinhos, sobre seus ninhos, cantam. Deixe que a beleza deste lugar inunde o seu ser de encantos. Renove a sua esperança, inspire confiança no porvir. Neste trecho da caminhada, é possível andar mais depressa se desejar. É possível correr e brincar despretensiosamente. Pois o caminho flui em meio à paisagem. E pode ser que neste estado de espontaneidade e de alegria,
algumas coisas passem despercebidas. O que acontece é que o caminho nem sempre é igual o tempo todo. E agora você observa que algumas pedras começam a surgir à sua frente. A estrada se torna mais estreita. E as pedras que começa a encontrar são irregulares, de tamanhos distintos, de diferentes formatos. Vá caminhando, observando a modificação do percurso. Perceba que neste trecho a sua atenção se amplia. É necessário perceber e se atentar onde colocar o pé. Caminhar com mais cuidado, com mais presença. Aos poucos você percebe que o terreno se torna íngreme e desnivelado, com subidas e descidas, trechos mais livres e áreas mais conturbadas. O acesso vai se tornando mais exigente, mas você continua percorrendo. O céu continua azul, o sol continua brilhando, a paisagem está aí. Apenas a jornada se tornou um pouco mais tortuosa. E a cada obstáculo vencido neste caminho, você sente uma sensação de alívio, de ter vencido mais uma etapa, de ter superado mais uma dificuldade. E você começa a perceber coisas que antes não percebia. Repare o seu mundo interno diante desta situação que se apresenta. Perceba se tem vontade de desistir, de voltar, ou se continua motivado a seguir em frente. Ainda não é possível ver o termo da estrada, quanto falta, o que vem pela frente. Mas alguma coisa lhe convida a seguir, a prosseguir. E com cuidado, vai trocando os passos, contornando os obstáculos maiores, como a água que contorna as pedras grandes no leito dos rios para chegar ao mar. As pedras pequenas, os pedregulhos, oferecem risco de escorregamento. Pise com calma. Troque o passo com cuidado. Atente-se à sua respiração nesta trilha. Mas deixe que as energias da natureza te inunde o ser. E agora, vencidas as dificuldades, você chega em uma linda cachoeira.
O poço é fundo, mas é suficiente para dar pé, caso queira entrar. Na borda do poço, uma prainha de pedra, onde é possível se sentar. E mais adiante, no centro da represa do rio, uma cachoeira cai. A água cai entre as pedras. Entre algumas é possível fluir. Outras precisam ser contornadas pela água. A água também empoçada entre pedras. Observe como a natureza se compõe, como ela se comporta, como a água flui entre os obstáculos e reflita sobre o seu caminho até chegar aí onde está. O significado das pedras que enfrentou. Se tivesse desistido, não teria chegado a este cenário tão bonito. Não estaria contemplando agora este lugar, usufruindo desta visão, desta brisa, deste colo da natureza. Mas tendo escolhido continuar apesar das dificuldades, agora colhe os frutos da sua escolha. Quantas vezes a vida coloca pedras no nosso caminho como oportunidades de descobrirmos uma nova rota, como possibilidade de enxergarmos as questões por outro prisma, como a chance de subir na montanha e olhar do alto aquele problema aparentemente insolúvel e achar uma solução. Você já pensou sobre o papel das pedras no seu caminho? Pedras que se materializam em forma de doenças. Doenças às vezes necessárias para que possamos olhar para dentro, para que possamos desacelerar o passo e contemplar a estrada, perceber as companhias, notar as gentilezas, identificar o singelo que permeia o nosso cotidiano e que tantas vezes não registramos. Às vezes, as pedras se manifestam na comunicação, para que possamos polir a palavra, para que possamos pensar antes de falar, para que possamos adocicar o verbo e entender com quem estamos nos relacionando, olhando e vendo o outro primeiro, antes de nos colocarmos ou de nos dirigirmos às pessoas. Às vezes as pedras aparecem em forma de perdas, que parecem obstáculos intransponíveis para a continuidade do nosso caminho. Mas aos poucos vamos enfrentando, ressignificando e vendo que o caminho continua apesar das encruzilhadas, dos supostos términos, das dores, que às vezes se mostram aparentemente acima da nossa capacidade de suportar.
Diante destas reflexões, um tempo se passa e é possível retomar o caminho de volta. Existe uma via alternativa para voltar. Menos íngreme, mais plano, mas ainda com algumas pedrinhas. Retome o caminho de volta. E, se possível, recolha algumas dessas pedrinhas para trazer consigo, como símbolo das oportunidades de crescimento que a vida lhe oferece. Você recebe agora, de um guia turístico, um pacote de sementes. Sementes de flores multicores, para ajudar a semear nessa estrada. No lugar de cada pedra, depositar a semente de uma flor. Então, faça esse exercício enquanto retorna. Vá recolhendo as pedras que pode, que cabem na sua mão, que o peso te conforta, que não causem incômodos significativos demais. E a cada pedra que recolher, deixe uma flor, deixe uma semente, deixe a intenção de tornar o caminho mais bonito para os que vierem depois de você. E assim, voltando ao ponto de partida, agradeça. Agradeça por esses instantes de reflexão, pela possibilidade de olhar para as dificuldades por outro prisma. Volte para o seu corpo, irradiando para ele paz, confiança, alegria, resiliência, persistência, pertencimento à vida. Muita paz e uma linda jornada para você.